O período dos juízes em Israel foi uma época marcada por um ciclo contínuo de apostasia, opressão estrangeira, arrependimento e libertação divina. Após a morte de Josué, que liderou os israelitas na conquista da Terra Prometida, as 12 tribos de Israel enfrentaram desafios significativos para se estabelecerem como uma nação coesa. Durante esse tempo, não havia um governo centralizado ou um rei soberano, mas sim líderes locais conhecidos como juízes que surgiam em resposta às crises e necessidades específicas do povo. Esses juízes eram frequentemente levantados por Deus para liderar Israel em batalhas contra inimigos externos ou para resolver disputas internas. No entanto, o livro de Juízes revela um padrão de comportamento entre os israelitas, caracterizado pela desobediência à lei de Deus e pela idolatria. Como resultado, o povo muitas vezes sofria nas mãos de nações vizinhas que os oprimiam, como os filisteus, os moabitas e os amonitas. A transição para a monarquia em Israel foi motivada em parte pela instabilidade política e militar que resultou do sistema de liderança dos juízes. A liderança descentralizada dos juízes provou ser insuficiente para unir as tribos de Israel e enfrentar as crescentes ameaças externas. O povo de Israel começou a demandar um rei para governá-los, a fim de fortalecer sua posição política e militar. É nesse contexto que a história de Saul e Davi, apesar de estarem detalhadas no livro de Samuel, surge como um prelúdio para o livro de Reis. A ascensão de Saul como o primeiro rei de Israel e sua subsequente queda, juntamente com a ascensão de Davi como seu sucessor, estabelecem as bases para o período monárquico, que é detalhado nos livros de Reis. As histórias de Saul e Davi ilustram os desafios enfrentados por Israel durante sua transição para a monarquia, bem como as implicações espirituais e políticas dessa mudança de governo. Ao entender essas histórias, os leitores são preparados para compreender as complexidades do governo monárquico e as dinâmicas políticas e espirituais que moldaram a história de Israel durante esse período crucial. A narrativa da escolha de Saul como o primeiro rei de Israel é um dos momentos mais marcantes e significativos da história bíblica. Saul, um jovem benjamita de origem humilde, não era alguém que inicialmente buscava a realeza ou que estava preparado para assumir um papel tão importante. No entanto, o curso de sua vida mudaria drasticamente após um encontro crucial com o profeta Samuel. Samuel, um dos principais líderes espirituais de Israel na época, foi instruído por Deus a ungir um novo rei para Israel, pois o povo havia demandado um líder humano para governá-los, seguindo o modelo de outras nações ao redor. Samuel, então, foi enviado por Deus em busca do escolhido, e após uma série de eventos providenciais, encontrou-se com Saul. Saul, um jovem pastor de gado, foi escolhido por Deus para ser ungido como rei de Israel. Essa unção por Samuel simbolizou a escolha divina sobre Saul, conferindo-lhe autoridade e responsabilidade para liderar o povo de Israel. Esse ato de unção foi um momento de grande importância espiritual e política, marcando o início de uma nova era para Israel. Os primeiros anos do reinado de Saul foram caracterizados por desafios e provações, mas também por vitórias significativas, especialmente contra os filisteus, os principais adversários de Israel na época. Sob a liderança de Saul, o exército de Israel conseguiu conquistas militares notáveis, incluindo vitórias em batalhas cruciais que garantiram a segurança e a estabilidade do reino. As vitórias de Saul sobre os filisteus não apenas fortaleceram sua posição como rei, mas também elevaram sua reputação entre o povo de Israel. Sua habilidade militar e coragem no campo de batalha ganharam admiradores e seguidores, consolidando sua autoridade e legitimidade como líder de Israel.
No entanto, apesar de suas conquistas militares, os primeiros anos do reinado de Saul também foram marcados por desafios internos e externos, incluindo conflitos com outras nações e tensões dentro de seu próprio governo. Inicialmente, Saul desfrutou de um relacionamento respeitoso com Samuel, o profeta e juiz de Israel. No entanto, essa relação começou a se deteriorar à medida que Saul demonstrava desobediência às instruções de Deus, transmitidas por meio de Samuel. Um dos conflitos mais notáveis entre Saul e Samuel ocorreu quando Saul agiu impulsivamente e ofereceu um sacrifício a Deus sem aguardar a chegada de Samuel como este havia instruído. Samuel confrontou Saul por sua desobediência e explicou que sua precipitação e falta de confiança em Deus resultariam em consequências sérias para seu reinado. Esse incidente marcou o início de uma série de confrontos entre Saul e Samuel, nos quais Saul frequentemente resistia ou ignorava os conselhos e advertências do profeta. Além dos conflitos com Samuel, Saul também enfrentou desafios com o povo de Israel. Sua liderança foi testada por ameaças externas, como os ataques dos filisteus, e por tensões internas entre as tribos de Israel. Em várias ocasiões, Saul teve dificuldades em unir e liderar efetivamente o povo de Israel, resultando em instabilidade política e social. A desobediência de Saul às instruções divinas foi um tema recorrente em seu reinado. Em várias ocasiões, ele escolheu seguir seus próprios desejos e intuições, em vez de obedecer fielmente aos mandamentos de Deus. Sua desobediência mais notória ocorreu durante uma campanha militar contra os amalequitas, quando Saul falhou em destruir completamente tudo o que Deus havia ordenado, optando por poupar o rei Agag e algumas das melhores ovelhas e bois. Essa desobediência resultou em uma severa repreensão de Samuel e no anúncio de que o reino seria retirado de Saul e dado a outro. O declínio espiritual e emocional de Saul tornou-se cada vez mais evidente à medida que seu reinado progredia. Esses desafios prenunciavam as dificuldades futuras que Saul enfrentaria como rei de Israel e lançariam as bases para a ascensão de Davi como seu sucessor. Davi era um jovem pastor que cuidava de seu rebanho com humildade e dedicação. Ele era o filho caçula de Jessé, um simples pastor que, talvez sem perceber, estava criando um futuro rei nos campos verdejantes. Há muitos relatos inspiradores na Bíblia, e a história de Davi certamente é uma das mais cativantes. Sua jornada, desde as humildes origens até se tornar o rei escolhido por Deus, é um testemunho da soberania divina e da importância da fé. Tudo começa em Belém, uma pequena cidade de Judá, onde vivia uma família simples. Davi, um jovem pastor, encontrava em suas ovelhas não apenas um rebanho, mas também uma escola divina. Nos campos verdejantes, aprendia a arte de liderar, proteger e nutrir. Sua coragem era forjada na defesa contra as ameaças que rondavam. Com sua harpa em mãos, encontrava nas canções que entoava para suas ovelhas uma conexão íntima com o divino. Jessé, o pai de Davi, era um homem temente a Deus. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir o próximo rei de Israel, Jessé apresentou seus filhos diante dele. No entanto, Deus não escolheu os filhos mais velhos de Jessé, que eram fortes e impressionantes aos olhos humanos. Em vez disso, Deus instruiu Samuel a ungir o caçula de Jessé, o jovem pastor Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não por sua aparência externa, mas por seu coração obediente e sua fé inabalável. Mesmo sendo o mais novo e menos notável aos olhos dos homens, Deus via algo especial em Davi. Foi então, nesse momento, que Samuel ouviu a voz divina. É este. O óleo da unção escorreu sobre a cabeça de Davi, não apenas consagrando-o como rei, mas marcando-o como o escolhido de Deus.
Ali, nos campos que testemunharam sua humildade, Davi recebeu uma missão divina. Assim, Davi começou sua jornada, levando consigo não apenas um cajado de pastor, mas a unção divina que guiaria seus passos ao trono de Israel. Nesta época, os filisteus e os israelitas estavam em conflito por questões territoriais, disputas de poder e rivalidades históricas entre esses dois povos. Tempos depois, a situação atingiu seu ápice quando os filisteus reuniram seu exército e se prepararam para enfrentar os israelitas. Os dois exércitos estavam acampados em posições opostas, com um vale entre eles. Os filisteus tinham Golias, um gigante guerreiro, como seu campeão, e ele desafiou os israelitas a enviarem um representante para lutar contra ele em um combate singular. A proposta era que, se Golias vencesse, os israelitas se renderiam. Se o representante israelita vencesse, os filisteus se renderiam. Esse desafio singular tinha o objetivo de evitar um conflito em larga escala, poupando vidas e decidindo a batalha de forma mais eficiente. Golias, além de sua imponência física, provocou os israelitas com insultos, zombando de sua fé e coragem. No entanto, os soldados israelitas estavam apreensivos e nenhum deles ousava enfrentar esse gigante formidável. Entretanto, no coração do impensável, Davi se apresentou como voluntário. Longe das pomposas armaduras dos soldados, ele escolheu enfrentar o gigante com uma funda, 5 pedras e, acima de tudo, uma fé inabalável em Deus. O rei Saul, perplexo, questionou a escolha do jovem pastor. Mas Davi proclamou confiança em sua experiência como pastor, onde já enfrentara leões e ursos para proteger suas ovelhas. Ele não temia Golias, pois confiava em algo maior do que suas próprias habilidades. O dia da batalha chegou, e enquanto Golias avançava, Davi correu em direção ao gigante. Com uma única pedra lançada, guiada pela mão divina, a trajetória da história mudou. Golias, o gigante invencível aos olhos dos homens, caiu derrotado. A vitória não pertencia à força física, mas à fé destemida de um jovem pastor que confiava no Deus vivo. O que começou como uma história de admiração e triunfo, eventualmente se desdobrou em um drama carregado de ciúmes, traição e, surpreendentemente, uma amizade inabalável. O rei Saul, uma vez ungido por Deus para liderar Israel, encontrou em Davi um valente guerreiro e líder militar. No entanto, à medida que as vitórias de Davi se acumulavam e sua popularidade crescia, uma sombra de descontentamento tomou conta do coração de Saul. O que poderia ter sido uma relação de mentoria e cooperação transformou-se em inveja e temor do sucesso do jovem ungido. O ponto de virada veio quando as mulheres de Israel cantaram: Saul feriu os seus milhares e Davi os seus 10 milhares. Samuel capítulo 18, versículo 7. Essa simples melodia, que celebrava as conquistas de ambos os líderes, desencadeou uma fúria incontrolável no coração de Saul. A partir desse momento, a sombra da inveja obscureceu sua visão e alterou o curso de sua relação com Davi. Saul, consumido pela paranoia e ciúmes, começou a planejar a morte de Davi. Tentou lançar uma lança contra ele enquanto Davi tocava a harpa para acalmar os tormentos do rei. Mandou-o para batalhas perigosas na esperança de que caísse nas mãos dos inimigos. Mas apesar de todos os esforços de Saul, Davi continuou prosperando, protegido pela mão de Deus. Enquanto a relação de Saul e Davi desmoronava, uma amizade inesperada florescia. Jonatas, filho de Saul, apaixonou-se pela coragem e caráter de Davi. Essa amizade floresceu em meio à crescente hostilidade de Saul em relação a Davi. Jonatas, em um ato de coragem e lealdade, alertou Davi sobre os planos nefastos de seu pai. A amizade entre Davi e Jonatas tornou-se um bastião de esperança e apoio emocional. Mesmo quando Saul estava decidido a destruir Davi, Jonatas permaneceu ao lado de seu amigo, disposto a sacrificar sua própria posição para proteger aquele que ele sabia ser escolhido por Deus.
A história deles atinge seu auge quando Jonatas reconhece que Deus havia escolhido Davi para ser o próximo rei, não ele mesmo. Esse reconhecimento revela uma humildade e desapego extraordinários, pois Jonatas aceitou o papel que Deus havia destinado a Davi, em vez de se apegar ao poder e à posição que naturalmente teria como herdeiro do trono. Mais tarde, durante uma batalha contra os filisteus na região do Monte Gilboa, o rei Saul enfrentaria sua trágica morte. Jonatas, o herdeiro aparente do trono, também caiu lado a lado com seu pai. Com a morte de Saul e Jonatas, Davi finalmente ascendeu ao trono de Israel. Ele não se apressou para assumir o trono, mas buscou a orientação divina. O lamento de Davi pela perda de Saul e Jonatas está registrado em um poema que capturava a complexidade de suas emoções. Feriram-se os nobres nas alturas, desce Jonatas, mortalmente ferido. Angustiado por ti, meu irmão Jonatas, eras amado e querido para mim. Tua amizade para mim era mais extraordinária do que o amor das mulheres. Samuel 2, capítulo 1, versículo 25. Davi destacou-se como um líder militar habilidoso. Suas campanhas vitoriosas expandiram as fronteiras de Israel e consolidaram sua posição como um rei respeitado. No entanto, a mais significativa de suas conquistas foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Com paixão fervorosa pela adoração a Deus, Davi desejava trazer a presença divina para a capital de Israel. A arca estava localizada em Kiriat Jearim, após ter sido capturada pelos filisteus durante um conflito com os israelitas, e ficou em posse deles por algum tempo. A Arca da Aliança, também conhecida como a Arca do Pacto, era um objeto sagrado mencionado na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento. Dentro da arca eram colocados os 10 mandamentos, as tábuas de pedra, nas quais estavam escritos os princípios morais dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. A arca também continha um vaso com maná, o pão que Deus forneceu milagrosamente aos israelitas durante sua jornada no deserto, e a vara de Arão que floresceu, como sinal de sua escolha como sumo sacerdote. A Arca da Aliança tinha um significado espiritual profundo para os israelitas, pois representava a presença de Deus entre seu povo e simbolizava a aliança entre Deus e Israel. E Davi, com alegria e celebração, trouxe a arca para Jerusalém, dançando diante dela com humildade e devoção. Esse evento não apenas simbolizou a centralidade da adoração na vida de Davi, mas também marcou Jerusalém como a cidade escolhida por Deus. Em meio aos louros de suas vitórias militares e conquistas como rei, Davi, o ungido de Deus, viu-se mergulhado em um episódio sombrio que abalou as fundações de sua vida. O incidente envolveu Batseba, esposa de Urias, um dos valentes guerreiros de Davi. A narrativa começa quando Davi, o corajoso rei de Israel, observa a cidade de Jerusalém a partir do terraço de seu palácio e, ao longe, avista uma mulher de rara beleza tomando banho. Esta mulher era Batseba, casada com Urias, um dos soldados de elite do exército de Davi. No momento em que seus olhares se cruzaram, uma sombra de desejo e tentação obscureceu o coração do poderoso monarca e o destino de ambos foi selado. Seu coração, que já pertencia a várias esposas e concubinas, cedeu ao desejo proibido. Davi enviou mensageiros para trazer Batseba ao palácio e ali, envolvidos pela paixão proibida, eles cometeram adultério. Esse encontro ilícito repetiu-se diversas vezes. Como consequência, Batseba logo ficou grávida. O adultério de Davi com Batseba é uma traição dupla, não apenas aos olhos da sociedade, mas também aos princípios divinos que Davi deveria representar como rei de Israel. O rei Davi, profundamente consciente do adultério que havia cometido com Batseba, enfrentou um dilema crescente ao perceber que ela estava grávida. Para ocultar o pecado e proteger sua reputação, Davi tomou medidas que revelam ainda mais a complexidade moral de sua história.
Em um esforço inicial para encobrir seu relacionamento com Batseba, Davi tentou uma estratégia sutil e menos drástica. Ele chamou Urias, o marido de Batseba, que estava em batalha, de volta para a cidade. Davi esperava que Urias, assim que retornasse à sua casa, tivesse relações íntimas com sua esposa Batseba. A ideia era que a gravidez de Batseba pudesse ser atribuída ao seu marido legal, o que ocultaria a verdadeira identidade do pai da criança. No entanto, Urias, um homem de princípios e lealdade inabalável aos seus companheiros soldados, recusou-se a desfrutar de conforto enquanto seus colegas estavam em perigo no campo de batalha. Mesmo obedecendo às ordens do rei e retornado à cidade, ele permaneceu no palácio real e não teve relações sexuais com sua esposa Batseba. Diante da resistência de Urias, Davi se viu encurralado. Para evitar que a verdade viesse à tona, ele tomou uma medida drástica e moralmente condenável. Davi ordenou que Urias fosse novamente enviado ao campo de batalha e, desta vez, colocado na linha de frente, onde ele enfrentaria um risco extremamente alto e certamente seria morto em combate. O rei estava efetivamente orquestrando o assassinato de Urias para encobrir seu pecado e permitir que seu relacionamento com Batseba permanecesse em segredo. A morte de Urias, um fiel soldado de Davi e o marido traído de Batseba, é um dos eventos mais sombrios e trágicos da história bíblica. A Bíblia relata que Deus ficou descontente com o pecado de Davi e, como parte de sua punição, causou a enfermidade do primeiro filho de Batseba. Davi orou e jejuou em busca da misericórdia de Deus, mas apesar de seus esforços, o bebê adoeceu gravemente. Após 7 dias de sofrimento, o bebê faleceu. Tempos depois, após a morte do filho deles, fruto do adultério inicial, Deus abençoou Batseba e Davi com um novo começo, dando a eles um filho que desempenharia um papel vital na história de Israel. De acordo com a Bíblia, Deus enviou o profeta Natã a Davi para anunciar que o filho nascido do relacionamento de Davi com Batseba seria chamado de Salomão, que significa paz. Este nome era uma representação simbólica da promessa divina de que, apesar do pecado e das tragédias passadas, a casa de Davi experimentaria tempos de paz e estabilidade. Deus fez uma aliança com Davi, prometendo que sua linhagem real seria estabelecida para sempre. Esse é um dos momentos mais importantes e significativos do Antigo Testamento da Bíblia. Essa aliança seria conhecida como a Aliança Davídica. Davi, conhecido por seu amor a Deus e suas muitas realizações, expressou o desejo de construir um templo para o Senhor. No entanto, Deus revelou ao profeta Natã que ele tinha outros planos e que Davi não construiria o templo. Em vez disso, Deus prometeu a Davi que estabeleceria uma linhagem real eterna a partir de sua descendência. Essa promessa é registrada em Samuel, capítulo 7, versículo 12 a 16, onde Deus diz a Davi: "Quando chegarem os seus dias e você repousar com os seus pais, farei surgir depois de você um dos seus filhos, que será descendente do seu próprio corpo, e estabelecerei o reino dele. Ele construirá um templo para o meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. Quando ele fizer algo de errado, eu o castigarei com vara, como fazem todos os pais, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. A sua dinastia e o seu reino estarão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre." Uma das consequências espirituais mais importantes dessa história é a demonstração de como o arrependimento genuíno pode levar ao perdão divino. Davi, reconhecendo sua culpa e arrependendo-se sinceramente, buscou o perdão de Deus. O Salmo 51, escrito por Davi, é uma expressão vívida de seu arrependimento e súplica por misericórdia divina. Deus, em sua graça, perdoou Davi, demonstrando que, mesmo diante de transgressões graves, há espaço para o perdão e a reconciliação com o divino.
O nascimento de Salomão marca uma virada na história de Davi e Batseba, onde o arrependimento e a misericórdia divina prevaleceram sobre o pecado e a tragédia. Batseba desempenhou um papel fundamental na história da monarquia de Israel, ao se tornar a mãe de Salomão, que se destacou como um dos maiores reis de Israel. O nascimento de Salomão marcou um ponto de virada na narrativa da linhagem real de Davi e teve profundas implicações para o futuro do reino. Nas páginas antigas da história bíblica, emerge a sombra de uma tragédia que se desdobraria no coração da linhagem de Davi. Amnon, filho primogênito do rei, era conhecido não apenas por sua posição de herdeiro, mas também por um desejo doentio que lançaria uma maldição sobre a família real. Seu olhar recaiu sobre Tamar, sua meia-irmã, em um devaneio que transcendeu os limites do respeito e mergulhou nos abismos do proibido. O desejo sexual desmedido de Amnon por sua meia-irmã tornou-se uma obsessão e desencadeou uma tragédia que seria contada por gerações. Ele, incapaz de conter sua paixão distorcida, traçou um plano para abusar de Tamar, ignorando qualquer barreira moral ou ética. A história do abuso de Amnon contra Tamar é narrada no Antigo Testamento da Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 13. Certo dia, Amnon fingiu estar doente e pediu a presença de Tamar para cuidar dele. Quando Tamar foi até ele, Amnon a forçou, cometendo um ato de violência sexual contra ela. O relato bíblico descreve a angústia e o sofrimento de Tamar diante desse terrível evento. Tamar ficou devastada, não apenas física, mas emocionalmente, marcada por cicatrizes que a marcariam por toda a vida. As consequências para Tamar foram como ondas de um mar revolto. Ela, outrora uma jovem cheia de promessas, viu-se agora submersa em um oceano de dor e humilhação. A tragédia não se limitou ao ato isolado, estendeu-se para afetar sua identidade, reputação e a própria dinâmica familiar. Tamar, uma vítima silenciosa, tornou-se um símbolo de sofrimento e injustiça, enquanto as marcas do acontecido repercutiam em sua jornada. Quando a notícia da violência cruel contra Tamar chegou aos ouvidos de Absalão, o segundo filho de Davi, uma tempestade de fúria e tristeza se acendeu em seu coração. Absalão, movido por um sentimento avassalador de indignação e desejo de justiça, planejou meticulosamente sua vingança contra Amnon, o autor da atrocidade que havia assolado sua irmã. A oportunidade para a retaliação finalmente se apresentou durante um banquete real. Absalão, disfarçando sua fúria, convidou Amnon para a celebração. Entretanto, sob a aparente atmosfera festiva, a escuridão da vingança se aproximava rapidamente. No auge do banquete, Absalão ordenou que seus homens atacassem Amnon, resultando no assassinato brutal do irmão. A dinâmica familiar, outrora unida, foi devastada por essa tragédia. A morte de Amnon gerou uma profunda ruptura na relação entre Davi e seus filhos, lançando uma sombra de luto sobre o palácio real. A vingança de Absalão não apenas cobriu de luto a família, mas também plantou sementes de ressentimento e divisão entre os descendentes de Davi. A relação entre Absalão e Davi, outrora unida pela linhagem e pelo respeito, começou a estremecer como resultado do sangue derramado no fatídico banquete. A ferida aberta pela morte de Amnon tornou-se um abismo entre pai e filho, obscurecendo as alegrias compartilhadas do passado. Nesse cenário de tensão, Absalão, consumido por uma mistura complexa de luto e sede de justiça, tomou uma decisão que repercutiria através dos corredores do tempo. Ele se rebelou contra seu próprio pai, desafiando a autoridade real que antes reverenciava. A insurreição de Absalão não foi apenas um ato de rebeldia, mas uma resposta intensa às injustiças não resolvidas que marcaram a história de sua família. As razões por trás da rebelião foram reveladas gradualmente. O lamento pela tragédia de Tamar misturou-se com a amargura pelo aparente silêncio de Davi diante do crime.
A ausência de medidas punitivas alimentou o sentimento de que a justiça havia falhado, empurrando Absalão para o papel de justiceiro. Além disso, o vácuo emocional deixado pela morte de Amnon criou um terreno fértil para a rebelião. Absalão, inflamado por uma combinação de desejo de vingança e ambição desenfreada, declarou-se rei em Hebrom, desafiando a autoridade de seu próprio pai. A nação se viu dividida entre Davi, o rei estabelecido por Deus, e Absalão, o filho rebelde ansioso por poder. O conflito inevitável eclodiu em uma guerra civil, com irmãos lutando contra irmãos e leais a Davi enfrentando seguidores fervorosos de Absalão. Os campos de batalha tornaram-se palcos de tragédia, onde a nação se viu dilacerada por divisões profundas, muitas delas enraizadas nas escolhas e mágoas do passado. A batalha culminou em uma dolorosa cena: Absalão, o filho rebelde, preso em uma árvore pelos cabelos, enquanto o destino se desenrolava cruelmente diante dele. Joabe, comandante do exército de Davi, tomou uma decisão fatídica, encerrando a vida de Absalão. O fim do filho rebelde tornou-se um momento de amargura para Davi. As palavras angustiadas de Davi após a morte de Absalão ressoam como um lamento que transcende os séculos. Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Segundo o livro de Samuel, capítulo 18, versículo 33. São palavras de um pai enlutado, cujo coração se parte diante da tragédia de perder um filho, mesmo um filho que se rebelou contra ele. Adonias era o quarto filho do renomado rei Davi, destacando-se como uma figura proeminente nas narrativas bíblicas presentes nos livros de Samuel e Reis. Seu nome, que significa Senhor é meu Senhor, reflete possíveis aspirações espirituais ou ligação com a fé de sua família. Nascido da união entre Davi e Agite, uma de suas muitas esposas, Adonias compartilhava parentesco com outros membros notáveis da família real, incluindo Amnon, Absalão, Tamar e Salomão. Este último, seu irmão mais novo, desempenharia um papel crucial na história de Adonias. Adonias não apenas era parte de uma família real complexa, mas também se destacava por sua beleza notável, conforme registrado na Bíblia. Essa característica física pode ter contribuído para sua presença imponente e carisma, fatores que podem ter influenciado sua trajetória na busca pelo trono. Já Abisag era uma jovem de extrema beleza e, de acordo com a narrativa bíblica, foi escolhida para servir como uma cuidadora do rei Davi em sua velhice. Sua função principal não era apenas proporcionar conforto físico a Davi, mas também servir como uma espécie de enfermeira, cuidando do rei idoso. Sua presença na corte tinha a intenção de aliviar a solidão de Davi e oferecer-lhe calor humano. O primeiro livro de Reis, capítulos 2, versículos de 2 a 4, diz o seguinte: Por isso seus servos disseram-lhe, que seja buscada para o rei, meu senhor, uma jovem virgem que esteja ao seu serviço. Ela se deitará no colo do rei e o aquecerá. Assim, o procuraram em todo o território de Israel uma jovem muito formosa e acharam Abisag, a sunamita. Trouxeram-na ao rei e a colocaram na sua presença. Aqui vale mencionar uma curiosidade interessante, mas antes, como de costume, eu peço o seu like e inscrição no canal para nos ajudar a continuarmos com esse trabalho. A história de Abisag é encontrada no primeiro livro de Reis, e não há indicação clara de que Davi teve relações conjugais com ela. Em muitas interpretações, Abisag é considerada como uma concubina, porém, o texto bíblico menciona que ela serviu ao rei Davi, mas não entra em detalhes sobre a natureza exata de seu relacionamento com ele. É importante notar que, segundo a Bíblia, sua função era estritamente de cuidadora e companheira. Entretanto, essa posição específica na corte real a colocou em uma posição de destaque, onde ela podia exercer influência indireta.
A sua proximidade com o monarca levantava questões complexas, pois naquele contexto histórico, o relacionamento com uma mulher associada à realeza anterior poderia ser interpretado como uma reivindicação ao trono. Nos contextos antigos, por exemplo, ter relações com as concubinas de um rei era muitas vezes interpretado como um ato que simbolizava reivindicações ao trono. Nos últimos dias de Davi, o peso da idade se fazia sentir. Apesar do incansável zelo de Abisai para protegê-lo do frio, Davi não conseguia mais se aquecer como antes. Nesse cenário de declínio físico, Adonias, o filho mais velho de Davi, começou a tramar uma conspiração para tomar o trono. Como herdeiro aparente, Adonias via a oportunidade de reivindicar o reinado para si, desconsiderando a sucessão em favor de Salomão. Vale lembrar que o trono de Davi deveria ser passado para Salomão por uma combinação de promessas divinas e decisões tomadas na corte real. Deus havia prometido a Davi, por meio do profeta Natã, que sua linhagem seria estabelecida para sempre e um de seus descendentes governaria perpetuamente. Essa promessa divina estabeleceu uma base sólida para a sucessão real. A trama de Adonias ganhou contornos mais evidentes quando ele organizou um grandioso banquete em En-Rogel, um local estratégico para reunir aliados e simpatizantes. A festa foi destinada aos príncipes e poderosos do reino, uma tentativa audaciosa de angariar apoio para sua pretensão ao trono. O profeta Natã, o sacerdote Adoques, Benaia e até mesmo Salomão não foram convidados para esse evento. Adonias, ao excluir essas figuras-chave, revelava sua intenção de consolidar seu poder sem a interferência de potenciais opositores. Adonias, filho de Agite, exaltou-se dizendo: "Serei rei", e conseguiu carros e cavalos, além de 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o tinha contrariado, questionando: "Por que você age assim?" Além disso, ele era muito bonito e nasceu depois de Absalão. Adonias buscou o apoio de Joabe, filho de Zeruia, e do sacerdote Abiatar, e estes deram-lhe apoio. Mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei e rei Davi não apoiaram Adonias. Certo dia, Adonias ofereceu sacrifícios de bois, novilhos cevados e ovelhas no poço de Zoelete, próximo a En-Rogel. Convidou todos os seus irmãos, os outros filhos do rei, e todos os homens de Judá que eram conselheiros do rei. Mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guardas do rei e o irmão dele, Salomão. Porém, após a descoberta da trama de Adonias para assumir o trono, Davi, o sábio rei de Israel, agiu com determinação para assegurar que a vontade de Deus fosse cumprida na sucessão do reino. Percebendo a urgência da situação, Davi convocou os principais líderes de sua corte para executar procedimentos cruciais. Davi deu ordens claras a Natã, Benaia e seus servos para prepararem Salomão para sua unção real. Salomão, o escolhido de Deus, seria colocado sobre uma mula real, um símbolo significativo de sua ascensão ao trono. A mula, com sua dignidade e majestade, carregaria o futuro rei pelas terras que em breve governaria. A convocação de Adoques, o sacerdote Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, testemunhou a reunião dos pilares espirituais e militares do reino diante do rei Davi. Diante desse notável grupo, Davi expressou seu profundo desejo de que Salomão fosse ungido como rei sobre Israel, uma decisão fundamentada nas promessas divinas feitas a ele e à sua dinastia. Seguindo as instruções precisas de Davi, Adoques, Natã, Benaia e outros líderes cumpriram o sagrado ritual de unção. O óleo consagrado, símbolo da autoridade divina, foi derramado sobre a cabeça de Salomão. O ato solene representava a transição oficial de poder, marcando o início do reinado de Salomão como o escolhido de Deus para liderar Israel. O livro de Reis registra essa passagem desta forma: Zadok, o sacerdote, tomou o chifre com óleo da tenda e ungiu Salomão.
Então tocaram a trombeta e todo o povo gritou: Viva o rei Salomão! Todo o povo foi atrás dele, tocando flautas e exultando com grande alegria, e a terra estremeceu com o som deles. Esse momento cheio de significado e solenidade não apenas confirmou a sucessão do trono, mas também simbolizou a continuidade da aliança divina com a casa de Davi. A vontade de Deus, expressa através de Davi e concretizada por seus servos fiéis, foi assim manifestada na unção de Salomão como o novo rei de Israel. A notícia da coroação de Salomão ecoou pelos corredores do reino, alcançando os ouvidos de Adonias, que se encontrava reunido com seus apoiadores. O impacto da revelação foi imediato, provocando uma onda de inquietação entre os convidados de Adonias. Percebendo que o vento da lealdade mudara de direção, muitos, temerosos das possíveis consequências, partiram rapidamente, abandonando o ambiente que outrora celebrava os planos ambiciosos de Adonias. Diante desse revés abrupto, Adonias se viu em uma encruzilhada. Temendo pela própria vida diante da perspectiva de retaliação de Salomão, ele buscou refúgio em um lugar sagrado e simbólico, junto ao altar no tabernáculo. Ali, onde a presença divina pairava, Adonias almejava encontrar segurança e clemência. O tabernáculo, como santuário espiritual, era visto como um local de súplicas, onde a misericórdia divina poderia ser invocada. Ao tomar conhecimento da atitude de Adonias, Salomão demonstrou sabedoria e misericórdia. Em um gesto que refletia a justiça equilibrada de seu reinado, Salomão assegurou a Adonias que, caso permanecesse leal em seu reino, nada de mal lhe aconteceria. Esse compromisso foi uma garantia de que, sob a nova liderança, a estabilidade e a paz seriam prioridades. Diante dessa garantia, Adonias, compreendendo a magnanimidade de Salomão, escolheu retornar para sua casa. Reconhecendo a autoridade do recém-ungido rei, Adonias aceitou a decisão divinamente guiada e se submeteu à nova ordem estabelecida por Salomão. Contudo, a narrativa não terminou aí. O texto bíblico revela que Adonias, em um novo capítulo de sua história, manifestou o desejo de se casar com Abisag, a jovem sunamita que havia desempenhado um papel significativo nos últimos dias de Davi. Esse desejo de Adonias trouxe à tona um dilema delicado. Um eventual casamento entre Adonias e Abisag representaria uma oportunidade única e estratégica para o filho mais velho de Davi. Além da evidente beleza da jovem sunamita, o enlace carregaria consigo uma série de vantagens políticas e sociais. A proximidade de Abisag com o falecido rei Davi era mais do que uma conexão emocional. Era uma ponte direta para a realeza. Ao casar-se com ela, Adonias estaria fortalecendo sua legitimidade como herdeiro do trono. Além disso, o casamento abriria portas na corte, conferindo a Adonias uma aceitação mais ampla entre os nobres. A história partilhada com Abisag seria um elo poderoso que poderia conquistar a simpatia e o apoio de outros membros da nobreza, consolidando sua presença nos corredores do poder. A influência popular também estaria ao alcance de Adonias, já que o carisma e a figura marcante de Abisag, especialmente associada aos últimos dias do rei Davi, poderiam angariar apoio e simpatia entre o povo. A trama de Adonias se desenrolou de maneira intrincada e estratégica. Em sua abordagem a Batseba, mãe de Salomão, Adonias revelou uma mistura de diplomacia e astúcia. Ao indagar se sua chegada era pacífica, ele abriu caminho para expressar suas intenções de maneira cuidadosa. Após a confirmação de Batseba sobre a paz de sua vinda, em um momento de vulnerabilidade, Adonias fez um único pedido a Batseba: que ela intercedesse por ele junto ao rei Salomão, cedendo Abisag para ser sua esposa. Essa súplica revelava não apenas um desejo por misericórdia, mas também uma compreensão sutil da influência que Batseba poderia exercer sobre seu filho recém-coroado. Ao chegar diante de Salomão,
Batseba não hesitou em fazer sua solicitação. Pediu que Salomão concedesse a Abisag, a sunamita, como esposa a Adonias. No entanto, a reação de Salomão foi perspicaz e incisiva. Ele questionou não apenas a escolha de Adonias em buscar Abisag como esposa, mas também o desejo simultâneo pelo reino. Essa interrogação apontava para a suspeita de uma trama ainda maior por parte de Adonias. Enfurecido, o rei Salomão, jurando pelo Senhor, proclamou que Adonias pagaria com a vida por suas pretensões. A justificativa era clara. Deus o tinha estabelecido no trono de Davi, e qualquer ameaça à sua autoridade seria tratada com severidade. Esse juramento marcante delineou as consequências fatais que aguardavam Adonias diante de suas ambiciosas tentativas de reivindicar o trono. Percebendo a urgência em neutralizar qualquer possibilidade de conspiração, Salomão agiu com firmeza. Enviou Benaia, filho de Joiada, como executor da sentença sobre Adonias. A missão era clara: encerrar a vida de Adonias e, com isso, extinguir qualquer chama de ambição que pudesse ameaçar a estabilidade do reinado recém-estabelecido. A execução de Adonias, portanto, tornou-se inevitável, marcando o fim de suas aspirações ao trono. No entanto, Salomão não parou por aí. Reconhecendo a necessidade de eliminar outras potenciais fontes de conspiração, ele tomou medidas decisivas. Joabe, ex-comandante do exército e aliado de Adonias, enfrentou a sentença de morte, uma medida drástica para assegurar a segurança do reinado. A ordem de execução de Joabe foi um golpe estratégico para impedir que qualquer resistência militar surgisse. Além disso, o sacerdote Abiatar, também aliado de Adonias, não escapou das medidas enérgicas de Salomão. Exilado para Anatote, Abiatar foi afastado do centro do poder, impedindo-o de ser uma figura catalisadora para potenciais revoltas. Salomão, ao tomar essa decisão, não apenas eliminou uma fonte de instabilidade, mas também cumpriu a palavra do Senhor sobre a casa de Eli. Salomão, em sua sabedoria recém-adquirida, reconheceu a importância de erradicar quaisquer vestígios de conspiração para garantir a paz e a estabilidade duradouras de seu reinado. O preço da ameaça representada por Adonias foi pago com vidas e exílios, mas a firmeza de Salomão reforçou sua posição como líder incontestável, decidido a cumprir o destino que lhe fora traçado. A revelação de Deus a Davi, na qual foi dito que Salomão o substituiria e construiria o templo em Jerusalém, ocorre no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, com Deus dizendo o seguinte: Você derramou muito sangue e fez muitas guerras. Você não construirá um templo em minha honra, pois derramou muito sangue no chão diante de mim. Contudo, você terá um filho que será um homem de paz e tranquilidade. Eu o tranquilizarei de todos os seus inimigos ao redor. Seu nome será Salomão, e darei paz e sossego a Israel durante o reinado dele. Salomão, conhecido pelo significado de seu nome, que se traduz como paz, iniciou seu reinado promovendo estabilidade e unidade no reino. A característica mais proeminente de Salomão, que o destacou entre os líderes da sua época, foi sua extraordinária sabedoria. Salomão fez uma aliança significativa com Deus durante os primeiros dias de seu reinado, um momento que evidencia não apenas sua sabedoria, mas também sua intenção de buscar a orientação divina em seu governo. Essa aliança e suas condições estão documentadas no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos de 3 a 14. O evento-chave aconteceu em Gibeon, onde Salomão ofereceu sacrifícios diante do Senhor. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: Pede-me o que queres que eu te dê. Em resposta, Salomão expressou sua humildade, reconhecendo a grandeza da responsabilidade de liderar o povo de Israel, e, em particular, mencionou sua necessidade de sabedoria para julgar e governar com justiça.
Ele reconheceu a dependência absoluta de Deus para guiar seus passos e tomar decisões sábias que beneficiariam o povo de Israel. A escolha de Salomão em pedir sabedoria, em vez de riquezas ou sucesso pessoal, demonstrou seu desejo de liderar com integridade e justiça, refletindo o coração de um líder sábio e temente a Deus. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi marcante. Deus elogiou a escolha do rei e, além de conceder a sabedoria que Salomão pediu, também prometeu bênçãos adicionais, incluindo riquezas e honra, que seriam incomparáveis em toda a história de Israel. Um episódio famoso que ilustra essa sabedoria é o julgamento das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. A narrativa, encontrada no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 16 a 28, descreve duas mulheres que viviam juntas e deram à luz na mesma época. No entanto, uma das crianças morreu, levando ambas as mulheres a reivindicar a criança sobrevivente como sendo sua própria. Diante desse impasse, as mulheres compareceram diante do rei Salomão em busca de justiça. Em vez de tomar uma decisão precipitada, Salomão propôs uma solução extraordinária. Sugeriu dividir a criança ao meio e dar metade para cada mulher. A resposta de cada mulher revelou a verdadeira mãe. A mulher que genuinamente amava a criança implorou ao rei para não ferir a criança e, em vez disso, sugeriu que a criança fosse dada a outra mulher. A outra mulher, que não era a mãe biológica, concordou com a proposta de divisão. A resposta astuta de Salomão revelou a verdadeira mãe, a mulher que estava disposta a abrir mão da criança para protegê-la do dano. Salomão, então, proclamou que a verdadeira mãe era aquela que demonstrara um amor materno genuíno e ordenou que a criança fosse entregue a ela. Além de sua sabedoria, Salomão também ficou conhecido por suas realizações notáveis, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Este grandioso projeto não apenas serviu como o centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A grandiosidade do templo demonstrou não apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a riqueza e prosperidade do reino. O desejo de construir um templo dedicado ao Senhor foi inicialmente concebido por seu pai, o rei Davi. No entanto, foi Salomão quem levou adiante esse nobre projeto. A narrativa bíblica descreve detalhes intricados e materiais preciosos como cedro do Líbano para a estrutura e ouro puro para adornos. Foram utilizados na construção do templo, refletindo a dedicação e reverência do rei para com Deus. O local escolhido para o templo, o Monte Moriá, tinha um significado simbólico profundo, sendo o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque. Este ato de fé e obediência que precedeu o templo destacou a continuidade da relação especial entre Deus e o seu povo. O Templo de Salomão tornou-se o epicentro espiritual e cultural de Israel, um símbolo de unidade e adoração. Salomão também dedicou-se a alianças internacionais, solidificando relações comerciais e diplomáticas. A visita da rainha de Sabá, que veio para testar a sabedoria de Salomão, é um exemplo notável dessas relações externas. Esses acontecimentos foram registrados no livro 1 de Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 13, e no segundo livro de Crônicas, capítulo 9, versículos de 1 a 12. Ao chegar a Jerusalém, a rainha de Sabá apresentou a Salomão perguntas difíceis, testando sua sabedoria. A Bíblia relata que Salomão respondeu a todas as perguntas dela e não houve nada que ele não pudesse explicar. A jornada da rainha até Jerusalém foi marcada por uma caravana impressionante, carregando uma abundância de especiarias, ouro e pedras preciosas. A troca de presentes durante a visita ressalta a natureza diplomática desse encontro. Além da visita da rainha de Sabá, Salomão também estabeleceu relações diplomáticas com outros reinos.
Ele fez alianças matrimoniais com princesas de nações vizinhas, como o Egito e a Fenícia, prática comum na época para fortalecer alianças e promover a paz entre os reinos. No entanto, ao longo de seu reinado, Salomão não foi imune a falhas. Embora Salomão tenha sido celebrado por sua sabedoria e grandiosidade, sua história também está marcada por erros e desvios, que eventualmente tiveram consequências significativas em seu reinado e na história de Israel. Um dos principais desvios de Salomão foi seu envolvimento com mulheres estrangeiras em desacordo com as instruções divinas. A Bíblia relata no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos de 1 a 3, que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, e tomou para si princesas de nações vizinhas, contrariando a lei de Deus, que proibia casamentos com mulheres que adoravam outros deuses. Esses casamentos não foram apenas alianças políticas, mas também introduziram influências culturais e religiosas estrangeiras em Israel. Naamá, uma personagem de grande importância nas Escrituras Sagradas. Mencionada no Antigo Testamento da Bíblia, ela era uma princesa amonita, filha de Hanum, o rei dos Amonitas. A história de Naamá está registrada no primeiro livro de Reis, capítulo 14, versículos 21 e 31. O relato bíblico nos diz que Naamá se tornou a esposa de Salomão, o lendário rei de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. A vida de Naamá é envolta em mistério, mas nós extraímos várias informações importantes da Bíblia e da tradição judaica para trazer todos os detalhes neste vídeo. Seu casamento com Salomão, um dos monarcas mais poderosos e influentes da história de Israel, foi sem dúvida um evento de grande importância política e diplomática. A conexão de Naamá com os amonitas tinha implicações sérias, devido à histórica hostilidade entre os israelitas e os amonitas. De acordo com a tradição bíblica, os amonitas eram frequentemente vistos como inimigos dos israelitas, uma vez que descendiam de Ló, sobrinho de Abraão, e compartilhavam uma história de rivalidade e conflito com o povo de Israel. Portanto, o casamento de Salomão com Naamá, uma princesa amonita, suscitou preocupações e críticas por parte dos israelitas mais conservadores, que temiam que essa união pudesse comprometer a pureza da fé e da cultura israelita. Antes disso tudo, é importante lembrarmos que Salomão já havia sido casado com a filha de um faraó, o que era um casamento real legítimo. No entanto, ele logo se deixou encantar por várias mulheres estrangeiras de diversas culturas diferentes, incluindo Naamã. O problema maior dessa situação foi o seu descontrole, já que durante sua vida ele acumulou um impressionante número de esposas e concubinas. No primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 3, é relatado que ele teve 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Mesmo após diversos conselhos de sua própria mãe sobre o perigo que essas diferentes mulheres poderiam lhe trazer, Salomão parece não ter dado importância e continuou a se envolver com mulheres de diversas nações, como amonitas, maobitas, edomitas e hititas, que praticavam religiões diferentes com deuses estrangeiros. Porém, Salomão estava profundamente apaixonado por Naamá, o que tornou esse casamento ainda mais complexo e impactante em sua vida. Seu amor por Naamá transcendeu as barreiras culturais e políticas da época, levando-o a tomar decisões que tiveram consequências negativas não apenas para si mesmo, mas também para o reino de Israel. A afeição intensa de Salomão por Naamá o levou a permitir a prática da adoração de deuses estrangeiros, seguindo os costumes de sua amada esposa e, assim, comprometendo os princípios religiosos fundamentais do judaísmo. A história de Salomão é um exemplo marcante de como um rei que inicialmente adorava o único Deus verdadeiro pode se desviar ao longo do tempo.
A Bíblia nos relata que, embora Salomão tenha começado seu reinado adorando ao Senhor Deus, ele eventualmente cedeu às influências de suas esposas estrangeiras, incluindo Naamá, e construiu altares para os deuses delas. É importante notar que Salomão não foi o primeiro rei a quebrar essa regra. Seu pai, o rei Davi, também teve múltiplas esposas, o que já indicava um padrão. Na verdade, a Bíblia, em Deuteronômio capítulo 17, versículo 17, advertiu explicitamente que os reis de Israel não deveriam ter muitas esposas, pois isso os levaria ao desvio espiritual. Surpreendentemente, Salomão, um homem tão sábio em muitos aspectos, não seguiu os conselhos da Escritura e afastou-se do caminho correto. Enquanto Salomão ainda estava vivo, um profeta chamado Aías teve uma visão e proclamou uma profecia que mudaria o curso da história de Israel. A profecia de Aías revelou que Jeroboão, um servo de Salomão, se tornaria rei de 10 das tribos de Israel, enquanto apenas uma tribo permaneceria sob o domínio de Salomão e sua descendência. Essa previsão de Aías indicava que a unidade do reino de Israel estava prestes a ser dividida. Jeroboão, um homem de origens humildes, era um efraimita, filho de Nebate e Zerua. Sua mãe Zerua era uma viúva, o que pode ter contribuído para a modesta condição de sua família. Em sua juventude, Jeroboão foi designado para liderar os trabalhos dos efraimitas durante a edificação da Torre de Milo, uma espécie de estrutura defensiva que também servia como local de armazenamento. Durante esse período, Jeroboão testemunhou em primeira mão a política opressiva praticada em Israel sob o reinado do rei Salomão. Apesar da carga de trabalho imposta ao povo, juntamente com os tributos elevados, gerou descontentamento generalizado entre as tribos, incluindo os efraimitas. Insatisfeito com essa opressão, Jeroboão começou a contemplar a possibilidade de uma revolta contra a administração de Salomão. Sua insatisfação cresceu à medida que as políticas opressivas persistiam. No entanto, antes que ele pudesse agir em suas ponderações, a situação tomou um rumo inesperado. Ao tomar conhecimento das intenções de Jeroboão, Salomão procurou silenciar a possível ameaça ao seu governo. Percebendo o perigo, Jeroboão fugiu e buscou refúgio no Egito, onde permaneceu exilado até a morte de Salomão. Nessa época, Jeroboão recebeu profecias importantes por meio do profeta Aías, que moldariam seu destino. Essas profecias estão registradas no primeiro livro de Reis, capítulo 11. Salomão, por conta de suas infidelidades espirituais e idolatria, despertou a ira do Senhor. Deus, através do profeta Aías, escolheu Jeroboão, servo de Salomão na época, para ser o líder das tribos do norte. A profecia é apresentada de maneira específica e simbólica. Aías rasga sua capa em 12 pedaços e entrega 10 pedaços a Jeroboão, simbolizando as 10 tribos do norte que ele governaria. A mensagem é clara: Jeroboão se tornaria rei sobre uma parte substancial do reino. O profeta Aías também comunica uma promessa divina condicional. Se Jeroboão seguir fielmente os caminhos do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos e permanecendo dedicado à adoração verdadeira, Deus promete a ele uma dinastia duradoura. Esta promessa dizia: se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo e te edificarei uma casa firme, como a edifiquei a Davi, e te darei a Israel. Após a morte do rei Salomão, que reinou sobre todo o Israel, surgiu um contexto histórico marcado por tensões e descontentamento. Salomão, apesar de suas realizações notáveis, como a construção do templo em Jerusalém e sua sabedoria, impôs uma carga tributária significativa sobre o povo para financiar seus projetos monumentais. Além disso, a utilização de trabalho forçado para a construção desses projetos gerou ressentimento entre as tribos do norte.
As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, que acabara de retornar do Egito, expressaram suas preocupações com a opressão econômica durante o reinado de Salomão. Após a morte do rei sábio, Jeroboão foi escolhido como representante das tribos do norte para apresentar suas demandas ao sucessor de Salomão, seu filho Roboão. Quando Jeroboão e os representantes do norte se dirigiram a Roboão e pediram uma redução da carga tributária e do trabalho forçado, Roboão consultou os conselheiros mais jovens, que sugeriram uma resposta dura e inflexível. Essa decisão precipitou a divisão do reino. A recusa de Roboão em ceder às demandas do povo resulta em uma onda de descontentamento que rapidamente se transforma em um mar revolto de insatisfação. Então, Jeroboão lidera uma revolta contra Roboão, reivindicando a independência das tribos do norte. Esse conflito foi resolvido diplomaticamente, mas a separação era agora uma realidade. Com a independência estabelecida, Jeroboão se tornou o primeiro rei do Reino do Norte, conhecido como Israel. Roboão, por sua vez, permaneceu como rei sobre o Reino do Sul, chamado de Judá, composto principalmente pelas tribos de Judá e Benjamim. Essa divisão refletiu não apenas diferenças políticas, mas também o descontentamento econômico e a percepção de exploração por parte das tribos do norte. A separação entre Israel e Judá inaugurou uma nova fase na história do povo de Israel, marcada por reinos independentes e por vezes conflituosos. Assim que foi coroado o rei do norte, Jeroboão enfrentou um dilema religioso. Temendo que as peregrinações a Jerusalém fortalecessem a lealdade ao Reino do Sul, ele tomou uma decisão polêmica: construir bezerros de ouro em Betel e Dan como centros de culto. Essa escolha foi impulsionada por um desejo de controle político, buscando consolidar a independência do Reino do Norte. Ao criar centros de culto locais, Jeroboão esperava manter sua autoridade e impedir que as tribos do norte se reunissem em Jerusalém. No entanto, essa decisão teve implicações espirituais e culturais profundas. Ao substituir o culto no Templo de Jerusalém por ícones de bezerros de ouro, Jeroboão introduziu uma forma corrompida de adoração. Isso não apenas violou os mandamentos divinos que proíbem a adoração de ídolos, mas também representou um desvio sério da verdadeira fé. A adoração aos bezerros de ouro em Betel e Dan tornou-se um símbolo de sincretismo religioso, misturando elementos da adoração a Deus com práticas pagãs. Isso levou o povo de Israel a uma espiritualidade distorcida, afastando-se da verdadeira adoração e introduzindo elementos idolátricos. O resultado cultural foi uma mudança na identidade espiritual do Reino do Norte. A prática de Jeroboão não apenas minou a coesão espiritual, mas também contribuiu para o declínio moral da nação. Profetas como Aías condenaram essa apostasia, alertando para as consequências do desvio dos caminhos de Deus. Certo dia, um homem de Deus, cujo nome não é mencionado na Bíblia, confrontou Jeroboão enquanto ele estava no altar em Betel. Este homem proclamou uma profecia que predizia eventos futuros impactantes. Ele declarou que, no futuro, um rei da linhagem de Davi, chamado Josias, surgiria e ofereceria sacrifícios sobre esse altar. Este rei queimaria sobre o altar os sacerdotes idólatras que queimavam incenso nele, e isso serviria como sinal de que o altar seria dividido e quebrado. Essa profecia tinha implicações profundas para a dinastia de Jeroboão e para o próprio altar em Betel. Ela indicava que a dinastia de Jeroboão seria interrompida e que um rei justo, Josias, surgiria para realizar atos significativos sobre o altar. Além disso, o sinal de dividir e quebrar o altar destacava a desaprovação divina em relação às práticas religiosas instituídas por Jeroboão. Enquanto isso, no reino de Judá, ao sul, Roboão enfrenta as consequências de suas escolhas. Com a separação, Judá se torna um reino menor, centrado em Jerusalém, mas mantendo a linha dos descendentes de Davi no trono.
O templo e as tradições religiosas permanecem sob a autoridade do Reino do Sul, e a dinastia davídica continua a governar, embora em uma escala reduzida. A narrativa bíblica destaca que, sob o reinado de Roboão, Judá enfrentou desafios e conflitos. O rei buscou consolidar o poder e fortalecer a posição de Judá, mas também enfrentou ameaças externas e internas. Houve períodos de instabilidade política e confrontos com nações vizinhas. A Bíblia não fornece detalhes específicos sobre a morte de Roboão. No entanto, no segundo livro de Crônicas, é mencionado que Roboão reinou em Jerusalém por 17 anos, e após sua morte, seu filho Abias, também conhecido como Abião, sucedeu-o no trono de Judá. Quanto a Jeroboão, a Bíblia não detalha as circunstâncias específicas de sua morte, mas menciona que ele reinou por 22 anos e faleceu. O livro de Reis indica que Jeroboão dormiu com os seus antepassados e seu filho Nadab tornou-se rei em seu lugar. Toda essa configuração de reinado dividido em dois estados independentes não durou por muito tempo. O Reino do Norte, liderado por uma sucessão de reis que muitas vezes se afastaram dos caminhos de Deus, durou apenas 2 séculos, assim como profetizou Aías a Jeroboão. Em Israel, os reis muitas vezes seguiram o exemplo inicialmente estabelecido por Jeroboão, adorando ídolos e desviando-se dos mandamentos de Deus. Essa apostasia espiritual gerou instabilidade política e moral, levando o reino de Israel a uma trajetória de declínio inevitável. Aqui vale mencionar a história do rei Acabe. A trágica história do rei Acabe é uma narrativa complexa e marcante, repleta de eventos que ressoam através das páginas bíblicas. Seu reinado, descrito principalmente nos livros de Reis e Crônicas, é caracterizado por escolhas desastrosas e uma espiral descendente em direção à idolatria e corrupção. Acabe ascende ao trono de Israel por volta do século IX a.C., sucedendo seu pai, Onri. Ele liderou Israel por 22 anos. Porém, uma aliança matrimonial com Jezabel, uma princesa fenícia, tornou-se um ponto de virada crucial no reinado. Jezabel introduziu a adoração ao deus Baal em Israel, levando o povo à idolatria e afastando-se do Deus único. Nesse cenário, o profeta Elias, enviado por Deus, surge como um defensor zeloso da adoração ao Deus verdadeiro. Ele desafia Acabe a convocar todos os profetas de Baal para um teste de poder no Monte Carmelo. O cenário no Monte Carmelo reunia uma grande assembleia, incluindo os profetas de Baal, o povo de Israel e Elias. O desafio era claro: cada grupo deveria preparar um sacrifício, e o Deus que respondesse prontamente seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal começam a invocar seu Deus com fervor, danças e clamores, mas não houve resposta. A tensão atinge seu ápice quando Elias reconstrói um altar dedicado ao Senhor, coloca o sacrifício sobre ele e o inunda com água, desafiando a lógica humana. E então, em um momento de esplendor divino, o Deus de Israel responde. Um fogo celestial desce e consome não apenas o sacrifício, mas também a água ao redor do altar. A demonstração da presença divina é tão poderosa que o povo de Israel se prostra em reconhecimento da soberania do Deus verdadeiro. Apesar desse claro sinal divino, Acabe não se arrepende de suas práticas idolátricas. Sua esposa, Jezabel, intensifica a perseguição e assassinato aos profetas do Senhor Deus, resultando na morte de muitos deles, incluindo um incidente trágico envolvendo Nabote e sua vinha. Essa história começa com Nabote, um homem justo e proprietário de uma vinha ao lado do palácio real de Acabe, em Jezreel. O rei Acabe expressa o desejo de adquirir a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim de ervas. No entanto, Nabote, respeitando a herança e as leis sobre a propriedade da terra estabelecidas por Deus, recusa-se a vender sua herança ancestral.
A recusa de Nabote de ceder sua vinha deixa Acabe desolado, alimentando uma amargura que se transforma em um desejo obsessivo de possuir a vinha a qualquer custo. É nesse momento que Jezabel, esposa de Acabe, entra em cena com uma trama maquiavélica. Ela elabora um plano para acusar falsamente Nabote de blasfêmia e, assim, criar uma justificativa para sua execução. Os anciãos e líderes da cidade, instigados por Jezabel, conspiram contra Nabote, acusando-o falsamente de blasfemar contra Deus e o rei. Como resultado, Nabote é apedrejado até a morte e Jezabel informa a Acabe que agora a vinha está disponível para ser tomada. Deus, por meio do profeta Elias, envia uma mensagem de juízo sobre Acabe e sua casa, anunciando a retribuição divina pelos atos malévolos cometidos, prevendo um fim trágico para o rei. O profeta Elias confronta Acabe, profetizando que cães lamberiam seu sangue no mesmo lugar onde Nabote foi morto e que a casa de Acabe seria exterminada. Anos depois, durante uma batalha contra os sírios, Acabe foi alertado pelos profetas de Deus sobre o perigo iminente de sua morte. Porém, ele tentou enganar seus adversários, disfarçando-se para evitar o julgamento divino. Mas mesmo assim, Deus permitiu que uma flecha perdida o atingisse fatalmente. O cumprimento da profecia de Elias ocorreu e o sangue de Acabe é lavado no mesmo lugar onde havia cometido o crime contra Nabote. A história de Acabe é uma advertência sobre os perigos da idolatria, corrupção e a influência nefasta de escolhas pessoais em um líder. Sua trajetória trágica destaca as consequências de afastar-se dos princípios divinos e serve como uma lição sobre a importância da fidelidade e obediência a Deus. No entanto, apesar das sombras que pairavam sobre a liderança de Israel, surgiram breves períodos de esperança com a ascensão de reis como Oséias e Josafá. Esses líderes, embora enfrentando desafios significativos, buscaram seguir os caminhos do Senhor e promover a adoração verdadeira. Suas reformas religiosas e esforços para restaurar a aliança com Deus ofereceram momentos de estabilidade e renovação espiritual para o povo de Israel. Enquanto isso, em Judá, a sucessão de reis piedosos e ímpios desempenhou um papel crucial no destino do reino. Líderes como Asa e Ezequias buscaram fervorosamente agradar a Deus, promovendo reformas religiosas e confrontando a idolatria que ameaçava a nação. No entanto, suas ações muitas vezes eram contrabalançadas por reis ímpios, como Acaz e Manassés, que introduziram práticas pagãs e provocaram a ira divina. A história do rei Manassés é uma saga notável de queda, arrependimento e redenção. Seu reinado, que abrangeu cerca de 55 anos, foi marcado por escolhas desastrosas que conduziram o reino de Judá por um caminho de degradação espiritual. Manassés ascende ao trono como rei de Judá aos 12 anos de idade, sucedendo a seu piedoso pai, Ezequias. No início, seu governo parece promissor, mas em pouco tempo, Manassés desvia-se dos caminhos do Senhor. Ele reintroduz a idolatria em Judá, restaurando altares pagãos, adorando os astros e construindo ídolos dentro do próprio templo dedicado a Deus. O reinado de Manassés é marcado por práticas abomináveis, incluindo a introdução de rituais pagãos, sacrifícios humanos e a adoração de deidades estrangeiras. Sua liderança leva o povo de Judá a se afastar significativamente do Deus de seus antepassados, mergulhando na escuridão espiritual. Em Crônicas 33, versículo 10, a Bíblia menciona que o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não deram ouvidos. Isso sugere que Deus enviou mensagens e advertências através dos profetas, instruindo Manassés a abandonar suas práticas idolátricas e retornar ao caminho do Senhor. No entanto, Manassés, em sua persistente apostasia, atraiu a ira de Deus sobre Judá. Em resposta, o Senhor permitiu que os exércitos assírios, liderados pelo rei de Assíria, o capturassem.
Preso e humilhado, Manassés experimentou um momento de profunda reflexão e autoavaliação durante seu cativeiro assírio. Nesse período de adversidade, ele se deparou com a realidade amarga das consequências de suas escolhas ímpias. A angústia da captura e a consciência da justiça divina despertaram nele um senso de arrependimento genuíno. É nesse momento de fraqueza e humildade que Manassés, reconhecendo sua transgressão, clama fervorosamente ao Deus de seus pais. Sua súplica reflete um coração contrito e arrependido, buscando a misericórdia divina diante de sua própria indignidade. Deus, em sua infinita compaixão, ouve a oração sincera de Manassés. A resposta divina não apenas liberta o rei de seu cativeiro, mas também restaura-o ao trono de Judá. Esse ato de perdão e redenção é um testemunho da misericórdia divina que transcende as expectativas humanas. Após seu retorno, Manassés empreende uma notável transformação em seu governo, abandonando as práticas idolátricas. Manassés removeu os ídolos e altares pagãos que havia estabelecido, restaurou o altar do Senhor e incentivou o povo a adorar o Deus de Israel. No entanto, apesar dos esforços de Manassés para se redimir, a narrativa bíblica destaca que nem todos os males causados durante seu reinado puderam ser completamente revertidos. Algumas das consequências de suas ações continuaram a afetar o povo de Judá. Após sua morte, Amon, seu filho, assumiu o trono. Infelizmente, Amon não seguiu os passos de arrependimento de seu pai. A Bíblia relata que Amon retomou as práticas ímpias de idolatria e iniquidade que Manassés havia abandonado. Ele voltou à adoração de ídolos, rejeitou o Senhor e continuou a corromper Judá. A história do rei Acás se desenrola durante o século 8 a.C., época de desafios e crises para o povo escolhido de Deus. Acás ascende ao trono de Judá aos 20 anos, após a morte de seu pai, Jotão. Diferentemente de seu pai, que era um rei justo, Acás opta por um caminho de rebeldia contra Deus desde o início de seu governo. Ele não apenas tolera a idolatria, mas também participa ativamente de práticas pagãs, como oferecer sacrifícios em altares pagãos e até mesmo sacrificar seu próprio filho em adoração a ídolos. Em um momento crucial, Acás enfrenta ameaças de invasão pelos reinos de Israel e Síria. No entanto, ao invés de buscar a orientação e ajuda de Deus, Acás se volta para a Síria em busca de auxílio, submetendo-se ao rei assírio Tiglat-Pileser III. Esse ato de submissão resulta em uma aliança que, em vez de trazer segurança, acarreta em mais problemas para Judá. Acás e o povo de Judá foram obrigados a pagar tributos em ouro e outros bens à Assíria, tornando-se, efetivamente, súditos e dependentes do poder assírio. Essa submissão financeira e política representou não apenas uma perda de independência para Judá, mas também uma concessão de poder e controle aos assírios. Acás, ao se aliar à Assíria, introduz práticas assírias e ímpias em Judá, incluindo a alteração do altar no templo para se assemelhar ao modelo assírio. Ele até mesmo fecha as portas do templo, desviando-se do culto ao Deus de Israel. A idolatria e a corrupção espiritual tornam-se tão profundas durante o reinado de Acás que as consequências afetam não apenas o rei, mas também todo o reino. Os profetas, incluindo Isaías, alertam Acás sobre as consequências de suas ações e exortam-no a confiar em Deus. No entanto, Acás persiste em sua rebeldia e descrença. O desfecho trágico de seu reinado, que durou 16 anos, é marcado por derrotas militares, opressão estrangeira e um legado de desvio espiritual. Essa oscilação entre reis piedosos e ímpios teve repercussões devastadoras para o futuro de Judá. A Assíria, um império poderoso e expansionista do Oriente Médio, começou a expandir seu domínio sobre as nações vizinhas, incluindo Israel e Judá, no século 8 a.C.
Sob o comando de reis como Tiglat-Pileser III e Senaqueribe, a Assíria impôs tributos pesados sobre as nações vassalas e realizou campanhas militares brutais para subjugar qualquer resistência. Em 722 a.C., o Reino de Israel, o Reino do Norte, finalmente sucumbiu à invasão assíria. Samaria, a capital do Reino de Israel, foi sitiada e conquistada pelos assírios, levando ao exílio em massa da população israelita. Os assírios deportaram muitos dos habitantes de Israel para outras regiões do império, e a identidade das 10 tribos do norte foi perdida, dando origem às lendárias 10 tribos perdidas de Israel. O reino de Judá, por sua vez, enfrentou uma ameaça igualmente grave quando Senaqueribe marchou contra Jerusalém em 701 a.C. As crônicas bíblicas e os registros históricos atestam o cerco terrível que a cidade enfrentou, com Senaqueribe ameaçando destruição total. No entanto, em um evento amplamente considerado um milagre, Jerusalém foi poupada da ruína iminente, supostamente devido à intervenção divina. De acordo com a Bíblia, após as orações do rei Ezequias e a mensagem de conforto do profeta Isaías, Deus interveio de maneira sobrenatural para proteger Jerusalém. Isso é relatado em Reis 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram cadáveres. Em uma única noite, um anjo do Senhor foi enviado e infligiu uma grande destruição no acampamento do exército assírio, resultando na morte de 185.000 soldados. A ação do anjo é descrita como sendo de tal magnitude que o exército assírio foi completamente derrotado. Embora a Bíblia não forneça detalhes específicos sobre como esse evento sobrenatural ocorreu, ele é apresentado como um ato divino de intervenção para proteger Jerusalém e seu povo. A história destaca a crença na proteção divina e a importância da fé em momentos de grande perigo. A reação das pessoas no dia seguinte foi de grande choque e surpresa diante da destruição do exército assírio. O povo de Jerusalém e seus líderes, incluindo o rei Ezequias, ficaram aliviados e agradecidos por terem sido protegidos de uma ameaça tão iminente e destrutiva. Eles reconheceram o poder de Deus e a intervenção divina como a razão pela qual estavam seguros. De acordo com registros históricos e inscrições assírias, o rei Senaqueribe da Assíria conseguiu fugir após a derrota de seu exército durante o cerco a Jerusalém. Apesar da derrota significativa e das perdas substanciais em suas forças, Senaqueribe sobreviveu e continuou a governar o Império Assírio por algum tempo após esse evento. Apesar desse alívio momentâneo, a ameaça assíria permaneceu uma constante para Judá, e em 586 a.C., o Império Babilônico emergente, liderado pelo rei Nabucodonosor II, invadiu Judá e destruiu Jerusalém. O Templo de Salomão, o símbolo máximo da presença de Deus entre seu povo, foi saqueado e incendiado, e muitos dos cidadãos de Judá foram levados cativos para a Babilônia. O cativeiro babilônico representou um período sombrio na história de Israel, durante o qual o povo judeu enfrentou a dor do exílio e a perda de sua identidade nacional. No entanto, mesmo no meio do cativeiro, surgiu a esperança de restauração. Profetas como Jeremias e Ezequiel pregaram a mensagem de arrependimento e prometeram um retorno à terra prometida e a reconstrução do templo. Essa esperança de restauração foi finalmente realizada quando o Império Babilônico foi derrotado pelos persas, liderados por Ciro, o Grande, em 539 a.C. Ciro emitiu um édito permitindo que os judeus retornassem à sua terra e reconstruíssem o templo em Jerusalém.
Esse evento marcou o fim do exílio babilônico e o início de um novo capítulo na história de Israel, evidenciando a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e trazer esperança mesmo nos momentos mais sombrios. O fim do período da monarquia foi testemunha da trágica consequência do pecado e da rebelião contra Deus, destacando a necessidade urgente de arrependimento e renovação espiritual. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Espero que tenham gostado. Se vocês querem a continuação, deixe nos comentários para nós sabermos. Lembrem de se inscrever no canal e clicar no botão de like. Abraços e fiquem com Deus.